Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Intimidade Profunda com Deus. Vou estar falando para vocês sobre as portas da nossa alma. A nossa alma é os nossos pensamentos, a nossa alma são as nossas emoções. Então, na nossa alma está armazenado através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, está armazenado as nossas decisões e aquilo que nós deveríamos fazer também. Quais são as portas da nossa alma? Vamos estudar um pouquinho sobre as 12 portas da cidade de Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade, enxerga a cidade de Jerusalém, é o acesso que dá às portas. Estou baseando aqui no livro do Bispo Rodovalho sobre o livro é As Portas da Alma, do Robson Rodovalho. Então, as portas, o que seria aqui a porta da nossa alma? É bastante interessante, então achei legal estar comentando aqui com vocês, né? Compartilhando aí esse livro, As 12 Portas da Nossa Alma. Né? As portas de Jerusalém, começando assim, ó, as portas de Jerusalém têm muito a nos ensinar. A porta de Jerusalém refere à restauração, a porta de Jerusalém refere-se à cura. A cidade de Jerusalém, ela representa na vida do ser humano a plenitude. Deus ele organizou de forma da nossa vida proteger, a ter uma harmonia, ambientes, tanto ambientes rurais como urbanos, a vida na cidade sempre tem uma representação de proteção e de força. A cidade, ela poderia resistir facilmente que um indivíduo ou uma família apenas, a cidade de Jerusalém. Portanto, a representação de uma esperança, de uma geração melhor para as nossas vidas, nós podemos representar, nós podemos conquistar e nós podemos prosperar e compartilhar com as pessoas num bem comum. Na igreja de Atos era compartilhado. Aqueles que tinham mais necessidades compartilhavam, aqueles que tinham mais compartilhavam com aqueles que tinham menos. A igreja de Atos, eles tinham esse intuito. Eles vendiam, eles tinham grandes terras. Os que tinham grandes terras vendiam, repartiam e davam para aqueles que tinham menos. Eles repartiam na igreja de Atos, na igreja primitiva, né? Então, eles repartiam os seus bens dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, a diferença que Deus ele quer trazer para nossas vidas é quando Deus ele projetou a cidade de Jerusalém para o seu povo. Então ele fez tudo isso no mínimos detalhes. Ele deu uma orientação de guardá-la, de protegê-la, de um povo e que a nação tivesse felicidade e paz, que são coisas necessárias, porque é aquilo que nós almejamos. Todo ser humano almeja, tem uma necessidade de ter felicidade e paz. Felicidade e paz é muito mais importante do que tudo que nós conquistamos. Então, a felicidade e a paz é o cerne das questões da nossa vida. Então, o salmista diz lá em Salmos 122, 3, diz assim: haja paz em teus muros e prosperidade em seus palácios. Haja paz em seus muros e prosperidade no seu palácio. Muro quer dizer proteção. Proteção. As casas, geralmente, que não são em condomínio fechado, têm muros. Muros simboliza proteção. Então Deus ele quer nos retratar, nos dar proteção, ele quer nos proteger. Como nós podemos chegar a isso?
através da oração, através da intercessão e através da leitura da palavra. Intercessão por quê? Porque a oração do justo tem muito com seus efeitos. Jó, quando ele orou para os seus amigos, ele foi curado, mesmo estando enfermo. Imagina só. Então, a oração intercessória traz um grande resultado favorável para as pessoas que estão intercedendo pelo mesmo, né? Estão intercedendo pelas pessoas. Então, a representação do palácio para as nossas vidas, quando existe paz nas cidades, Deus ele ajuda com a prosperidade. Portanto, enxerga a sua vida como uma cidade de Jerusalém. Que nós venhamos enxergar as nossas vidas como a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é que representa o acesso da porta das nossas vidas. O acesso, quando nós fechamos as brechas, nós estabelecemos o acesso de Deus para nossas vidas. Deus ele quer construir em nossas vidas portas abertas, oportunidades. Deus ele ilumina a nossa vida, o nosso coração, e ele quer nos dar acesso à prosperidade, à frutificação, a uma vida sadia. Que isso é que está no coração de Deus para as nossas vidas. No capítulo 1 aqui, das portas abertas, das portas da nossa alma, do livro do Rodovalho, ele diz que as portas das ovelhas, ele começa falando. Então, Jesus Cristo, ele ofereceu um sacrifício, expiando a nossa culpa, pagando o preço pelos nossos pecados. Jerusalém é uma cidade de grande rei, e foram construídas 12 portas em Jerusalém. As portas eram de acesso, que tinha para aquelas cidades, e o centro da cidade havia templos e portas que faziam as divisões das muralhas como um exterior. Cada detalhe dessa porta era um bem administrado, permitia acesso que determinava um tipo de situação ou lugar. Então tinha portas. Hoje em dia, o que representa para nós é a porta de um comércio, a porta que nos dá acesso a qualquer tipo de pessoa, né? Ou até mesmo animais, entre quem quiser. Então a porta, Jesus ele falou, o que está escrito lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então, a porta é o acesso. Quando nós recebemos alguém em nossa casa, por exemplo, nós abrimos a porta e falamos entre. Se tiver uma pessoa estranha, uma pessoa que nós não conhecemos, nós não permitimos que essa pessoa entre na nossa casa. Não é verdade? Então, a permissão, Deus ele nos dá uma permissão para abrirmos e fecharmos a porta da nossa casa, trazendo agora no reino físico, e ele dá uma permissão no reino espiritual, né? Ele fala, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele, ele comigo. Deus ele espera que nós abrimos a porta para ele entrar, porque Deus é educado. Ele chega quando nós permitimos isso. Então, o que foi feito lá na proteção do muro de Jerusalém, né? Na cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém depois programou as portas de maneira muito organizada, essas 12 portas. Porque naquela época a gestão de saúde pública era muito importante. Não tinha uma medicina desenvolvida como nós temos hoje. Então, eles não tinham esse tipo de medicina. Então, no Velho Testamento, no Torá, né, no Velho Testamento da época, era uma lei que exige um termos de preservação da saúde. Então, por onde passavam alguns tipos de animais, não poderiam passar as pessoas, certo? Olha só. Por que Deus ele colocou essas portas? Porque Jerusalém ele simbolizava
a vida humana. A vida tem entradas e saídas. A nossa vida tem entradas e tem saídas. As entradas e saídas simbolizam o acesso. Qual é o acesso que nós estamos dando às pessoas? Qual é o acesso que nós estamos dando a Deus? Então, o acesso à Bíblia das portas e portais falam de acesso. Vemos como Deus organizou esse acesso. Tais como as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, e as maldições também que podem nos alcançar. Através do pecado, através da impureza, através de abrirem legalidades. Então, os pontos de conexão do mundo exterior com o mundo interior. O exterior é aquilo que nós vivemos e o mundo interior é aquilo que está no nosso coração. Em Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O livro de Neemias é um texto sagrado, é um texto sagrado mais organizado que fala sobre as portas. O livro de Neemias menciona as 12 portas e restauração cada uma delas. Em Neemias capítulo 3, versículo de 1 a 12, fala: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel, e junto a eles edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Neemias, ele descreve que eram os homens que estavam fazendo a reconstrução, e nesse processo ele cita o nome das portas. A primeira é a porta das ovelhas, que está lá no livro de Neemias. Em algumas traduções é porta do gado. Isso significa que naquela época só podia entrar gado ou ovelha nesta porta. Era acesso que dava gado e as ovelhas na cidade. Olha que interessante. Mas por que Jerusalém ele era uma cidade de Deus, a casa de Deus? Um sacrifício que era oferecido do gados, era um sacrifício que era oferecido de ovelhas. Essa porta dava acesso ao sacrifício, por onde entravam animais. Seriam sacrificados todos os animais que entraram ali, com o intuito de trazer perdão a Israel e que passaram ali naquela porta. Essa porta simbolizava consagração. E através dessa porta tinha um sacrifício, né? O sacrifício de pecado ali pelos seus povos. Desse povo simboliza ali até o sacerdote, que tinha os pecados, é uma expiação do meio do sacrifício dos animais, que podiam entrar através daquela porta. Então, existem pessoas cujas portas de sacrifício estão fechadas. Desculpa. Então, desculpa, pessoal. Então, são as pessoas que não aceitam o sacrifício de Jesus Cristo e oferecer o sacrifício e expiação pelas nossas culpas, pelos nossos pecados e pelos preços dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele ofereceu o sacrifício por nós, na expiação do nosso pecado, na expiação pelos nossos pecados. Então, pessoal, essa foi a primeira porta de Jerusalém, que era simbolizado ali a porta das ovelhas ou a porta dos gados. Vou estar falando das 12 portas de Jerusalém. Para esse vídeo não ficar muito extenso, depois eu vou estar dando continuidade aí também. Esse é a primeira série do episódio As Portas da Nossa Alma. As portas da nossa alma que dá acesso àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. As 12 portas de Jerusalém. Essa foi a primeira porta de Jerusalém. Nós vamos estar falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Amém? Se você não é inscrito no canal, inscrevam-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo.
Se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e suficiente e Salvador, na Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. João 1,12, mas todos quanto recebeu, deu o direito de serem chamados filhos de Deus, não nascido da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então nós temos que receber o Senhor Jesus Cristo, abrir a porta do nosso coração para ter acesso como filho de Deus, que nós passamos a ser criaturas para ser filhos de Deus. Deus abençoe a todos. Se esse vídeo for relevante, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações para que sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo. Deus abençoe, pessoal. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.